nós sabemos que não é chuva, não é quantidade de pessoas que é capaz de parar Deus de trabalhar, né? Porque Deus está presente em nosso meio, colocará grandes sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 14. Vamos ler apenas dois versos da palavra do Senhor. O verso de número 21 e o verso de número 23. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 21 e verso 23. Amém? Glória a Deus. Diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor esta noite. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Iremos para ele e faremos ele orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não pode estar discutindo em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto, de uma palavra muito importante, muito poderosa. E quando nós olhamos por essa passagem, por essa palavra, faz-nos lembrar dos mandamentos de Jesus. Jesus resumiu os 10 mandamentos apenas em 2 mandamentos, que é amarás a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes eu chamava como nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Porque muitas das vezes eu chamava, nós procuramos várias soluções em muitas coisas, às vezes nós oramos, nós clamamos a Deus, buscamos a Deus de oração. Senhor, como, Senhor, eu vou receber essa bênção, como eu vou receber, Senhor, a minha vitória. Mas às vezes, meus amados, nós precisamos de uma coisa, é compreender a palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós deixamos de receber uma bênção, você deixa de receber uma bênção por causa de compreender a palavra do Senhor. Aqui, quando nós lemos aqui no versículo 21, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque muitas das vezes eu trabalho na coisa de Deus, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo o Senhor, mas isso é muito fácil, porque na demonstração deste amor, nós vejamos aqui o tempo da palavra do Senhor que fala, o que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, quem tem os mandamentos de Cristo e guarda ele dentro do seu coração, é esse que verdadeiramente ama Cristo. É facilmente nós conhecer alguém, quando ele ama a Deus, quando não ama, é quando ele guarda a palavra de Deus, ou deixa de guardar a palavra do Senhor. Porque às vezes, quando você vê alguém fazendo coisas erradas, ele analisando a palavra do Senhor, o nome do Senhor, a ponto de alguém parar e dizer, mas o nome de tal é crente, o nome de tal é evangélico, você é crente, você é evangélico. Então, meus amados, essa pessoa não estaria demonstrando que ama a Cristo e a sua palavra. E a palavra de Deus continua dizendo, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quem ama a Cristo, ele é amado por Deus. E ainda diz mais ainda, e eu também o amarei e me manifestarei. Então, por ser Cristo, ele vai se manifestar, ele se manifesta no meio dos seus servos, na vida dos seus servos. Porque Cristo, ele não prometeu se manifestar no meio do mundo. Porque o mundo, meus amados, não conhecem a palavra de Deus. Eles não amam ao Senhor. Por quê? Se o mundo amarasse a Cristo, eles não saberiam a palavra de Deus. Se o mundo amarasse a Cristo, eles não andavam aí fazendo coisas erradas, desagradadas, fazendo pecando, coisas ruins, fazendo coisas
manifesta no meio do povo dele. Então, é por isso que o nosso irmão Jesus estava dizendo a respeito do grande avivamento pentecostal que diz que o Arnaldo estava comigo. Então, nós vamos ver a manifestação do próprio Cristo, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, no meio do seu povo. Nós nunca, meus amados, vamos ver o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo, se manifestando no meio do mundo. Ele se manifesta assim, de formas extremas. Por exemplo, podemos ver a manifestação do poder de Deus na natureza, através da natureza, dos fenômenos, que tudo é o poder de Deus. Agora, o poder de Deus manifesta no meio do povo, seu poder espiritual, de forma não técnica, livre e poderosa, é somente no meio do povo amado e cortado pelo sangue do Senhor. Então, aqui no versículo 23, ele diz assim: e respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morar. Então é o mesmo significado. Então aquele que ama a palavra de Cristo, diz a palavra que o Senhor virá até a ele e fará morar nele. Então hoje, meus amados, o Espírito Santo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele habita dentro do seu coração. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você ama a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia Sagrada diz que aquele que são de Cristo, o diabo não pode tocar em alguém que é servo de Deus. Por quê? Porque está escrito aqui, olha, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se manifesta e faz dele morada. Então a nossa vida passa por estar a presença real do próprio Deus, do próprio Cristo e do próprio Espírito Santo na nossa vida. Então, meus amados, é por isso que o Senhor, ele falou que os amados devem se manifestar pelo povo, porque nós precisamos estar orando por Deus a manifestação soberana do Espírito Santo. Muitas vezes, meus amados, a pessoa aceita Jesus e às vezes diz que está a preocupação. Meu Deus, alguém vai fazer alguma coisa para mim, ou o diabo vai mal laço, o diabo pode tocar na minha vida. Jamais, porque você tem alguém que habita na sua vida, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo da Trindade, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o mundo não pode defender, porque o mundo não conhece, nem sabe quem ele é. Então, meus amados, o agir se manifestar e habitar na nossa vida. Então, é por isso que hoje nós oramos, nós gravamos com Deus, buscamos a Deus, temos a plena liberdade para estar buscando a graça e a presença de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos aquela passagem ali do livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele é o Jesus, todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas, pela sua ditatura, o povo foi sarado. E o castigo pelos cada pai estava sobre ele. Então, olha só, não pode haver alguém triste que serve a Deus. Pode haver? Não pode. Alguém da pessoa pode se entender por uma situação, uma circunstância, mas essa tristeza era até considerada passageira, porque o Espírito Santo que habita na minha vida e aqui na sua vida, ele não deixa você ficar triste. Ele não deixa você triste, ficar bem parado, acomodado, cabeça baixa. É o inimigo que tem que esquecer, o diabo que quer colocar tristeza na nossa vida, tristeza no nosso coração, mas Deus ele quer te ver sorriso e alegre na presença do Senhor. E vale a pena, meus amados, encontrar, nós não podemos aceitar o mal na nossa vida. Hoje, a Sofia lá numa casa, uma mulher que me chamou para orar com o marido dela, estava com problema na perna, está pronto para fazer a operação, mas eu dou primeiro a palavra de Deus para eles, antes de orar, e disse: olha,
Vocês não podem aceitar a identidade na vida de vocês. Porque no momento que você fala, olha, minha cor de cabeça, minha cor de coluna, minha cor de barriga, você está tomando posse daquela identidade. Isso pode acontecer, porque a sua palavra tem poder de autoridade. E essa pessoa aí que olhou para mim e falou, eu não sabia disso. Quantas vezes eu falava minha, eu falava isso, eu não sabia de como foi o evangélico, e como trabalhou com ele, que ele consegue ganhar ele para Jesus, nosso Jesus, meus empregos dessa minha obra. Então, meus amados, eu ministrando, ensinando para eles, falando para eles, ele falou que eu não sabia disso. Eu falava minha. Eu falei para ele, agora você pode falar. Que você pode falar minha morte, você pode falar minha família, minha casa, porque Deus vocês, Deus deu para vocês. Agora, você jamais pode falar minha enfermidade, nós não podemos falar minha luta, nós não podemos falar minha tristeza, meu ódio. Tem pessoas que falam, sabe, meu ódio, não é esse. Meu ódio é isso, é igual a Jesus Cristo. Como eu aprendi que eu falava dentro da palavra de Deus, graças a Deus, Deus tem abrido a minha mente, Deus tem abrido meu coração. Eu não estou aprendendo em escolas de seminário ou professores, mas com o próprio Senhor, perante a palavra de Deus, porque diz o próprio Senhor diz, que o Espírito Santo é ele que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que te guia na verdade. Então eu tenho orado aqui hoje para ele, Senhor, ensina, Senhor, a dar da forma correta que tem que ser. Porque às vezes eu estou atuando errado. Quantas pessoas naquele dia vai sendo feita para Senhor, olha aqui, eu fiz a sua obra, eu ia para o culto de oração, eu estava no culto nas casas, eu ia para o monte, eu orava, eu clamava, mas Jesus ia fazer aqui, não atua de acordo com a minha palavra. Então, meus amados, para sempre, Senhor, meu Deus, abre minha mente, abre meus olhos, faça eu entender a tua palavra. Então, meus amados, se você quer agradar a Cristo, você quer agradar a verdade, fazer a alma, você terá agradar a Deus. Você ir para a igreja louvar, você agrada a Deus. Você fazer a obra que o pastor coloca na sua mão na direção de Deus, também você agrada a Deus. Agora, eu não vejo, meus amados, agrado maior para você agradar a Deus, é quando você cumpre a tua versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse verdadeiramente consegue atingir o coração de Deus. Agora, por que quem quando alguém ora de uma maneira? Porque a gente não está agradando a Deus com toda atitude, não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, porque a gente agora às vezes uma simples oração, ele ora e Deus responde. Por quê? Aí cumpre esse versículo aqui, ó. O versículo 21 aqui no finalzinho, ele diz assim, olha só. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei para ele. Então, quando você ora simplesmente, Jesus ele se manifesta na tua vida e opera milagres através da tua vida. E o meu amado é como o irmão que também dizendo também. Quando você louva a Deus, quando você está agradando a Deus, você tem a presença de Deus, você quer aproximar, você quer caminhar com Deus. Porque você agrada a Deus, segundo a sua palavra, segundo o seu testemunho, você consegue agradar a Deus de vez, se manifesta na sua vida, e você começa a sentir a presença de Deus, pular, correr, cantar, alegria. Agora, o diabo também, nós podemos ver que ele manifesta. Ele se manifesta quando alguém faz o quê? A vontade dele, mentindo, roubando, prostituindo, bebendo. O que acontece? O diabo vem até aquela pessoa e se manifesta naquela pessoa. Às vezes ela se manifesta com uma forma visivelmente, toda vez que vai passar o demoniado, ou às vezes acontece assim, de uma forma mais escondidamente, ele se manifesta às vezes na pessoa, que não está fazendo Deus, de carro, usando, colocando roupa, pelo canal do outro, ou às vezes entrando, tem briga, envolvendo,
vida daquela pessoa. Então, eu posso mais na vida daqueles que tem o mandamento de Cristo e obedece a manifestação do Espírito Santo e do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem sentido a manifestação de Deus na sua vida? Você tem sentido a graça de Deus na sua vida? Porque eu sempre vou falar que sentir a presença de Deus é uma certeza de ter o Espírito Santo estar na nossa vida e ele habita no nosso meio. Por quê? Quando Moisés falava no deserto, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu não vou contigo, mas eu vou enviar o meu anjo que irá diante de ti. Moisés disse: Senhor, eu não quero anjo, eu quero a tua presença comigo. Porque se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Então, meus amados, a presença de Deus é tudo na vida do cristão. Ela é tudo na nossa vida. Se você não tem a presença de Deus na sua vida, você não vai vencer. Se você não tem a presença, a manifestação do Espírito na sua vida, você não vai chegar no caminho. Não adianta você querer marchar, você querer lutar, você querer avançar, que você não vai conseguir. Mas enquanto a presença de Deus estiver na sua vida, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir curar seu cheiro. Você vai conseguir derrubar muralha. Você vai conseguir passar por cima do mar. Você vai conseguir passar pela muralha. Você vai conseguir vencer. Por quê? Porque a presença de Deus se há manifestada através do Deus do Cristo e pelo Espírito Santo a te nos fortalecer. Então, meus amados, vamos nesta palavra, graças a Deus que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus Cristo.